Apareceu uma mensagem aqui. Parar a apresentação. Agora eu volto lá. Tá. Podem ir anotando qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou fazer que nem a Ela. Levanta a mão e a gente já conversa, tá? Então, o corpo tem a função dele, a alma tem a função dela, e ela é muito mistério. Então, somente o espírito, que também é mistério, comunica com esse daqui. É por isso que eu coloquei a alma como uma seta maior, por causa dessa busca dela. Ela tem mais acesso, porque ela é a centelha divina. Ela já foi, ela é infinita já. Existem algumas linhas de raciocínio que falam que a alma ela é a mais próxima de Deus, porque ela é realmente um mistério e ela é realmente infinita. O corpo não, o corpo é matéria, por isso que ele sente medo, é por isso que ele tem limites, é por isso que muitas vezes, sei lá, o seu corpo não tem coragem de fazer alguma coisa e a sua alma está dizendo faz, faz, faz. Por exemplo, um exemplo prático para vocês. A minha alma sempre gostou de dar aula, sempre. Na minha alma já está esse negócio de gostar de compartilhar conhecimento. Mas o meu corpo falava, para que mexer com isso? Ligar a câmera? Para que você tem que aprender a falar com as pessoas? Não, ele se tremia. E eu lembro que o Pablo, uma vez, ele falou sobre isso, e ele disse que a alma, quando ela vai fazer algo novo, né, ela fica com... A gente sente um gelo na nossa barriga, a gente fica um pouco trêmula, às vezes a voz falha, porque a gente está fazendo algo que realmente é elevado para a alma. O corpo, ele treme na base, mas ele está ali sustentando algo que a alma desejou muito. Por isso que eu gosto de comparar muito com marido e mulher, porque faz muito sentido. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre sexualidade e também sobre casamento. Então, será que alguém pediu para entrar? Aí agora, no terceiro slide. Visualiza agora um triângulo invertido. Vocês estão vendo aí, né? Triângulo invertido é o Pai, o Filho, unificado no Espírito. O Espírito Santo, Jesus veio, deixou o Espírito, e esse Espírito se comunica com o nosso Espírito, mas é esse canal, Pai e o Filho e o Espírito. Só que não tem essa de, um maior, um menor. Não, gente, eles são realmente um. E esse é o caminho que a espiritualidade e o autoconhecimento propõe, é a gente se tornar um. O que o espírito já está pronto, agora a nossa alma e o nosso corpo vão vivenciar, viver essa unidade. A gente vai ser um ser uno, assim como o Pai e o Espírito Santo. Oi. Você poderia colocar de novo aquele triângulo invertido, mas aumentar um pouquinho? É porque eu tenho problema de visão, eu não enxergo. Como é que faz isso? Tá, não apresenta, né? Tinha aumentado. Tá, beleza. Aqui eu consigo dar zoom. Não, não é esse, é o outro, o invertido, que tá de cabeça para baixo. Esse? Isso. É porque eu não tenho... É verdade, não tem como dar zoom. Que legal. Então, o espírito é esse estado de espírito, a unidade, sem separação. Então, você pensa, está vindo diretamente do Pai, comandos, instrução, sabedoria, entendimento, discernimento, diretamente para o espírito, que ele passa para a alma e para o corpo. É por isso que a gente vai junto. Não tem essa de, por isso que existe tanta depressão. A alma, ela está sonhando e o corpo não acompanha. O corpo quer que a alma venha para cá e a alma quer ir para lá e levar o corpo. É que nem o marido e a mulher. Quando eles não falam a mesma linguagem, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, porque nenhum quer fazer a renúncia, que é essa rendição. No corpo e na alma, a gente vive essa disciplina. É por isso que eu apresentei para vocês o Rise Up, porque é essa disciplina. O corpo faz o esforço dele e a alma também. O yoga, ele é um casamento perfeito, porque a alma está ali, né, a parte meditativa, e a parte física, porque a gente também tem que fazer, o corpo também tem que fazer a parte enrijecida. Às vezes a gente treme, dependendo da posição, a gente sente esquentando, a gente sente tremendo, como se estivesse falhando. Então, é essa unificação, é como se os dois estivessem aprendendo a se alinhar. É igual um sexo bem feito. Quando o marido e a mulher se entrelaçam divinamente, energeticamente, essa coerência, essa perfeição, é uma linguagem. E ela, quanto mais você vai estimulando essa linguagem, mais você vai se tornando. É por isso que os casais que realmente fazem essa conexão através do sexo, eles vão se tornando cada vez mais parecidos um com o outro, eles conseguem
às vezes, exercer poderes. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que nós temos poderes, mas ninguém conversa sobre esses dons, ninguém conversa sobre esses poderes. A gente é muito infinito. Temos como ler mentes, nós temos como ler pensamentos, nós temos como vivenciar tantas coisas assim que as pessoas chamam de milagres, que as pessoas chamam de coisas muito distantes, mas na verdade isso sempre foi nosso, só nos foi tirado, foi escondido esse conhecimento. É por isso que através do Espírito, através dessa vida regrada, através dessa intimidade com o Espírito, a gente consegue acessar. Porque, agora deixa eu trazer aqui para vocês, porque é óbvio que tentaram ocultar o conhecimento a respeito de Jesus. Então, desde que Jesus veio para a Terra, ele entregou muitos conhecimentos para as pessoas. Muito mais do que está relatado na Bíblia. Tem muito mais conhecimento do que a gente tem acesso. Mas a gente pode, por exemplo, quando a palavra de Deus diz que todo conhecimento, toda palavra de sabedoria e de entendimentos estão escondidos em Jesus. Sabedoria e conhecimento. Então, por isso, graças a Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito em nós, nos mostrando exatamente os tipos de conhecimento. Aí, para vocês terem uma ideia, quando eu fui pedir, né, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu falei para o Espírito Santo que eu não queria mexer com certas coisas. Não queria, por exemplo, hoje em dia eu estudo chakras. Eu não queria ter que mexer com isso. Por mim, estava ótimo dentro daquela minha pequena bolha. Só que Jesus, ele é amplamente maior, Deus é amplamente maior. Como ele vai se apresentar dentro de uma ervilhinha? Ele é maior que isso. Então, as pessoas querem limitar Deus, né? O poder dele a algo muito pequenininho. Quando, na verdade, por isso que esse mergulho para dentro de nós, gente, é o que nos dá acesso a quem nós somos. E deixa eu contar uma coisa para vocês, numa visão que eu tive há uns 3 dias. Eu estava ativando os meus chakras, e calma, a gente vai entrar na parte dos chakras. E eu vi exatamente, por exemplo, quando a mulher... Será que eu falo? Tem criança aqui, gente? Tem? Tem, não? Você é uma criança. A mulher, por exemplo, quando ela está fazendo o sexo oral... Eita, espiritualidade com sexo, a gente gosta. Quando ela está fazendo o sexo oral, que ela coloca realmente toda na boca, lá a cabecinha, ela encosta eu não sei o nome, tá? Ela encosta como se fosse numa camadinha bem maleável. Vocês lembram aí? Voltem na memória, ou enfiem com vontade, porque vocês não estão enfiando se vocês não estão lembrando. Essa mesma camadinha, espiritualmente, está conectada com a nossa parte de baixo, na nossa menina, como se fosse o colo do útero. Então, por exemplo, hoje, para mim, por causa da espiritualidade, por causa da ativação da minha glândula pineal, por causa dessa ativação de energia, eu consigo enxergar o que tem para além da matéria. Por exemplo, essa parte, quando você faz o sexo oral mesmo, que você entra numa camadinha bem suave e você está num estado de troca de energia santa, não é sexo por sexo, é entrelaçamento de alma. Várias vezes, enquanto eu estava tendo orgasmo, ou enquanto eu estava fazendo sexo oral, eu tive visões do que estava acontecendo lá embaixo dentro de mim. Hoje, por exemplo, é muito mais palpável para mim compreender uma gravidez do que um dia já foi. Porque até na hora do sexo oral, que você vai sentindo aquele enjoo, que às vezes vem, né, quando vocês estão muito santa, né, vocês não fazem essas coisas não, né? Quando você faz... O bondre que você tá falando, e a Dávila comendo normalmente. Tranquilo. Não é para Dávila. Mas, basicamente, é isso. Quanto mais você vai ativando a sua espiritualidade, e sexualidade, ela faz parte do pilar de autoconhecimento, é igual casamento, tá? Quanto mais você vai ativando essa parte, eu sou muito visual, eu já entendi que eu sou realmente visual, então eu consigo visualizar as coisas, eu consigo ter visões, eu consigo. Também não sei explicar como é que, eu ainda não tenho vocabulário para explicar como é que eu acesso isso, não, mas eu estou explicando o que eu estou vendo, então vocês que briguem aí com o Espírito Santo. E aí, essa camadinha mesmo, é uma camadinha super macia, parece o colo do útero, ela conectada, vocês façam sexo tântrico,
ela pluga exatamente aqui embaixo. Exatamente dentro do meu canal. Para vocês verem como está tudo conectado. Espiritualidade, gente, é a gente se conhecer a um nível em que o invisível, ele é a mesma, está andando na mesma frequência que o corpo. A diferença é que o nosso corpo precisa de elevação de energia, para daí a gente conseguir interpretar as coisas que são invisíveis. Por exemplo, um conhecimento que nos foi tirado, não falam sobre isso. Simbólica. Quando a gente olha, a gente entende mais que linguagem falada, a gente entende linguagem calada, muda, a gente entende essa linguagem. Só que a gente precisa dessa lapidação, que grandes mestres fazem, que grandes guerreiros fazem, inclusive na Tailândia, em vários outros lugares, que fazem treinamentos para guerreiros. Eles vão estimulando esse tipo de linguagem que foi tirada de nós. Então, a espiritualidade, ela é muito abrangente. Muito, gente. Não é só, Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza, mas me explica quem é o papai, então. É muito amplo. Explica o Espírito Santo. É muito amplo. E outra coisa que a gente tem muita dificuldade dentro da espiritualidade, por causa da religiosidade e da ignorância, é que a gente limita muito as coisas. A gente raciocina muito pequeno, né? O nosso raciocínio não é tão bom. E esse raciocínio pequeno faz com que a gente simplesmente não compreenda certas coisas, a gente fica falando, isso tá bom, isso tá errado, isso tá ruim. Por exemplo, que nem eu tava falando com a Dávila, se ela tivesse me visto falar a princípio sobre chakras, ela ia falar, beijo, querida, você tá indo pro inferno, eu estou indo para o céu. Tchau! Não seria assim? Porque para mim seria. Para mim eu ficava tipo, mano, ninguém fala de chakra, eu nunca ouvi falar, parece algo muito bizarro. Só que a física quântica, que é a ciência, que é onde a Terra ama saber que a ciência aprovou algo, precisa da ciência aprovando, porque a ciência falou isso. Porque Platão falou isso. Então a gente precisa dessas, como é que eu gosto de chamar de âncoras. A gente está buscando conhecimento, a gente precisa de uma âncora. Pera, mas deixa eu ver quem é que aceitou esse tipo de conhecimento. Quantas vezes eu fui verificar se o Pablo não estava acreditando na mesma coisa que eu, porque me daria mais conforto, porque as coisas que eu estava acessando eram coisas muito bizarras, então eu precisava de âncoras. Quem está falando sobre esse assunto? Quando não, os esotéricos estão falando sobre esse assunto, Adriana. Quem mais? Os filósofos estão falando sobre... filosofia eu gosto, mas os esotéricos eu já tenho um pouco de receio, por causa daquele estereótipo. Então, espiritualidade, gente, é muito abrangente. Imagina Deus olhando no espelho, esse espelho cai no chão, e esses fragmentos do espelho ainda é sobre o rosto de Deus. Ele olha e ainda é ele, só que está fragmentado. Percebem? E o nosso espírito, ele consegue captar, a nossa alma consegue captar, mas a gente precisa dessa busca pelo conhecimento, porque o nosso corpo ainda é muito limitado. O nosso corpo, ele ainda é muito manipulado, ele é muito fisgado. Uma coisa que me chamou muita atenção também nas últimas semanas foi que Jesus falou que me ensinaria a pescar pessoas. Há um tempo atrás, eu ia achar que isso era só algo muito místico, ou algo espiritual. É real, gente. O marketing digital está aí para pescar pessoas. Eles são treinados para te fisgar. Os vendedores são treinados para te fisgar, eles estão pescando. A questão é que Jesus nos ensina a pescar pela outra linguagem. É uma linguagem mais coração, mais infinita, mais inexprimível. Como que nós fomos capturados por Jesus? Através desse amor, através dessa identidade que nós já temos. Através desse desejo pela verdade, a vontade pela verdade. Tá? Vou voltar aqui Vocês querem falar alguma coisa antes de a gente continuar? É complicadinho os assuntos ou faz muito sentido? É muito gostoso, né? Minha cabeça travou, mas tá tudo certo. Tá só fazendo um gatinho aqui. Fiquei lá no véuzinho da boca. Você perdeu lá, né, Dávila? Você falando sobre energia, eu lembrei daquele filme, Centelha Divina. Ele fala muito sobre energia. Muito legal. Eu acho que eu não assisti esse ainda. Deixa eu colocar aqui. Não, Centelha Divina não, tô bugando. Profecia Celestina. Profecia. Tá. Nossa, esse filme mudou minha vida. Nossa, que filme. Muita coisa, muito insightzinho nele pequeno que fez todo sentido. O de que tudo chega até você.
Uhum. Porque lá eles vão fazer uma coisa, eles só saem. Eles sabem que as pessoas vão chegar, eles sabem que a comida vai chegar. Eles só vão, entendeu? Só pela intuição. E só pela intuição. Isso. Tudo conectado, né? Exatamente. E aí, gente, é maior do que isso. A gente fala assim, caramba, entendi. Não, tu só começou a entender. É maior e sempre muito melhor. Por isso que é sempre, constantemente, é só o começo. Por exemplo, hoje eu segui tanto a minha intuição que eu realmente me desliguei do mundo e tudo que eu estava fazendo era muito fluido. Mas eu não cheguei a nível profecia celestina. Por que eu estou indo para o mercado? Ele sabia por que estava indo para o mercado. Eu não. Eu só queria saber, Deus, vai acontecer alguma coisa, então é por isso que eu estou ouvindo minha intuição. Não, eu quero que você vá. Era a única coisa, era só vai. E só depois que eu vim entender. E muitos também na profecia celestina fala sobre isso, né? Algumas coisas eles só entendem depois. O principal lá vai fazendo perguntas e eles, não, só depois, você vai entender só depois. Calma, calma. Na espiritualidade é muito isso, a gente quer muito os porquês agora. Vocês já repararam? Vocês querem respostas agora. E o espiritual é sobre andar no invisível. Porque Deus está nos treinando para aprendermos para outras linguagens. Então, para quando você olhar por um limão, por exemplo, você olha para um limão. Qual é a linguagem do limão? Você olha para o limão, você vai ver, ele é verde. Ele é azedo. Eu gosto de usar ele em tal lugar. Você percebe que ele tem uma harmonia de comunicação, ele tem uma linguagem ali. Só que é aquilo que a gente já sabe. Só que tem mais, sempre tem muito mais. Sem falar na alquimia, que é quando você mistura as coisas, mistura o conhecimento. Hello, Maluzinha, meu amor. Vamos lá, vamos voltar. Tá, aqui, Canva. O próximo é esse da mente, do ego e da consciência. Vamos para a dualidade, o lado oposto, tá? O da mente, a parte mais limitada, ocupada, pequena, pensamento, quer processar. Por exemplo, faz tal coisa, Adriana. Sei lá, vai no mercado. Tá, mas para que eu estou indo no mercado? Sabe esses questionamentos? Mas por que eu estou sentindo tal coisa? Porque esses questionamentos, por mais que por um lado ele te leve para chegar na resposta, isso é muito bom. Por outro lado, às vezes ele pode te pesar. Ele pode te puxar para um caminho que vai só demandar mais tempo, que você poderia simplesmente dizer sim através da fé. A sua mente procurou, não, mas eu preciso da resposta exatamente por que é isso. Mas por que a rosa dessa flor é rosa, entende? Por que a pétala dessa flor é rosa? A gente quer entender muito. É bom? Porque sempre vai ficar para os próximos, para as pessoas que estão vindo após você. Na espiritualidade é muito isso, a gente está construindo o tempo inteiro. Então, por exemplo, tem conhecimentos que só eu vou acessar. E eu, ao computar, escrever, falar através das aulas, ficam para outras pessoas. E isso a gente vai construindo como um corpo. E você percebe como Jesus já falava sobre isso. Paulo já falava sobre esse corpo que se ajuda mutuamente. O outro lado, que já é também do lado da alma, é o não se satisfaz, o julga e sofre, que a gente sabe muito bem quem é o nosso queridinho ego, o nosso parceiro de jornada. O ego, ele tem uma função de nos proteger, ele tem a função de ser o nosso guardião, o problema é que a gente colocou ele na frente, e aí ele nutre a mente, e é por isso que a gente muitas vezes estagna, porque a gente não tem essa disciplina, a gente não sabe o papel do corpo, a gente não sabe o papel da alma, a gente não sabe o que é mente, a gente não sabe o que é ego, a gente não sabe nada. Aí a gente fica brincando de ter fé. Eu tenho fé em Jesus. E não faz nada. E não busca, e não ora, e não tem uma vida que busca essa elevação. Aí a outra, essa ponta saindo da mente e do ego, vem a consciência, que eu sempre falo para vocês, não dá para você ter transformação, não tem como você buscar a elevação, não tem como se você não vive a consciência, a porta está lá na consciência, batendo. É por isso que quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente falha, é lá na consciência que fica aquela perturbaçãozinha. Errou, hein? Falhou. Porque aquela consciência está nos apontando, precisa de melhorias, você vai colher isso aqui. Então, a consciência é esse despertar, esse reconhecer, esse ser. Por exemplo, agora, você... Tá, Ellen levantou a mão. Só um minuto, Ellen. Você vive agora exatamente, a sua consciência exatamente está co-criando a realidade que você está. A gente quer teimar que não, mas está.
Então, quando nós somos, por exemplo, eu penso uma coisa, sinto outra, eu não estou vivendo coerência. Então, a realidade vai vir bagunçada mesmo. É por isso que o Espírito nos convida para a unificação, para o que é elevado, os dois buscando a mesma intensidade, na mesma profundidade, na mesma frequência. O corpo penando um pouco mais, porque ele é um pouco mais limitado, a alma desacelerando, se acalmando. O ego, por exemplo, ele está associado mais para o quesito da alma, né, que é a parte mais infinita e visível. E o ego, ele pensa muito na pressa, ele quer muito as coisas no tempo dele, do jeito dele, numa velocidade muito absurda. Enquanto o Espírito, ele não tem pressa de nada. O Espírito Santo, ele já sabe, vida eterna. É por isso que é o aqui e o agora, é por isso que a vida é sagrada. O ego diz que não. O ego diz para você correr, o ego diz que você tem que fazer tal coisa, o ego diz que fulano está fazendo melhor. Você está parado, você está estagnado, fica cobrando ali, é uma máquina te pressionando. O Espírito diz, não, a gente tem a vida eterna, vivo aqui e o agora. O dia santo, gente, ele é tão importante, porque é esse momento que você se fecha para o mundo, você se fecha para os materiais, você se fecha para esse sistema, você tem que trabalhar 12 horas por dia. O do Espírito, esse dia santo eu vou comer na mesa, desacelerada, eu não estou com pressa de ir a lugar nenhum, tudo que eu vou fazer com consciência. E tudo isso que eu estou falando, gente, não é para ser algo muito místico e distante, não, é palpável aqui e agora. É para a gente aqui e agora, é possível aqui e agora. A gente só precisa ter essa decisão, separar o que é ilusório. A maior parte das coisas que estão acontecendo na sua cabeça são ilusórias. A maior parte das coisas que estão acontecendo no seu coração são ilusórias, baseadas em sentimentos e em emoções negativas. Aí a gente pensa, não, mas eu quero entender por que eu estou assim. Beleza, é um direito seu querer saber por quê. Mas saiba que existe um caminho de simplesmente pegar o que já é seu. Eu não preciso entender por que eu estou sofrendo. Eu posso simplesmente dar meu passo de fé e seguir. Que nem eu estou falando, às vezes a mente complica demais, porque eu quero entender por que eu estou assim. Por exemplo, eu gosto muito dessa resposta. Ih, filho, mas por quê? Mas por quê? Faço muito isso, porque para mim era um método de segurança. Como eu não queria mexer com certos conhecimentos, eu falava, vou colocar um limite aqui que eu também não quero exagerar. Só que não, nesse flow natural da espiritualidade, que é viver essa comunicação com Deus, o universo tem uma linguagem, gente. A vida, ela está o tempo todo se comunicando com você. Nada que está fora de você é por acaso. Já falei isso 1 zilhão de vezes. A gente está tão desatento, a gente está tão entorpecido que a gente não percebe que, por exemplo, o seu celular falhar na sua frente pode ser sim uma linguagem, pode ser sim uma comunicação. Às vezes, sei lá, uma ligação caiu na hora que você falar algo, é um sinal. Então, o universo, a vida, ela está constantemente te dando munição, ela está te dando sumo para você aprender sobre o desenvolvimento, sobre autoconhecimento. Por isso que eu sempre falo para vocês, aproveitem as oportunidades. O que está acontecendo agora com a sua vida? Analisa. Caos, bênção, luz, trevas. Pega, olha com atenção, observa e fala qual é a lição daqui. Ao invés de você falar por que eu só sofro, por que só comigo, por que você fala o que eu vou aprender aqui, o que eu estou errando. Eu falei para vocês, né, que eu estava no carro com o William e ele falou, bora separar. Eu estava na frente do rio, meditando, falando com o papai, estava tranquila, lindamente. Ele falou, amor, e o William ama fazer essas coisas, vamos separar. A minha alma foi lá no trono, voltou, o meu raciocínio ficou lentíssimo, parecia que tudo estava muito... Eu olhei assim para ele e falei, o quê? E separar as coisas, vamos separar nossas coisas para doar. A gente tem muita coisa que a gente não precisa. Puta merda. Desliga aí, faz isso não, homem de Deus. E se você vê como é que o corpo funciona, né? Na hora eu pensei só o seguinte, aonde foi que eu errei? Eu fiquei cega de novo no meio do caminho, eu não percebi, Deus, mais uma lição, porque seria a terceira, quarta vez que isso acontece, né? De términos. Beleza, eu vou ter que aprender tudo de novo, mas me veio como um baque muito forte, muito... Ai, não gosto de sentir isso. Mas ele mandou muito bem na brincadeira. Bicho sem vergonha. Vamos pro próximo.
Alguém tá de mão levantada aí? Eu não tô vendo, não. Dri, Fala. falando sobre isso, eu acho que se falasse para mim só separar, eu pensaria a mesma coisa. Não pensaria outra coisa além disso. Separar, tem tantas coisas para separar, né? Uma coisa que você falando sobre ego, ontem eu estava assistindo uma live do Reinhard, e ele falou sobre timidez, a pessoa ser muito tímida, e que ele disse que é um ego, e eu não tinha parado para pensar que timidez seria um ego. Ele falou, por que você é tímido? Por que você não quer falar? Você tem medo de quê? De julgamento? E é um ego. O porquê? Porque você não quer que ninguém te julgue e tal. E eu nunca tinha parado para prestar atenção que timidez era ego. Uhum. Não, vou falar um negócio pra você. O bichinho que tinha que ser extinto da face da terra era ego. Porque tem ego por todo lugar, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Tudo é ego. Mas, tudo que está atrelado a um negativo, por exemplo, a sua procrastinação, o vitimismo, o medo, tudo está atrelado ao ego. Porque a gente não aprende. Como guardião, a gente colocou ele para conduzir a nossa vida. Era para ele só estar aqui, de proteção. Como é que protege? Por exemplo, a máscara social. Existe o livro A Escola dos Deuses, ele fala sobre isso. Todos nós. Presta atenção no que eu estou falando. Todos nós vestimos um personagem. Todos nós. A questão é que tem uns que sabem que estão vestindo o personagem e outros não sabem. E aí se perdem dentro do personagem. Quem nós somos é quando a gente está no nosso íntimo, no nosso quarto. Esse é quem nós somos. É quando a gente vê a outra assanhada, como eu vi já a assanhada. Isso é intimidade. Isso era ela. O que é fora disso, a gente monta. É por isso que a mulher, por exemplo, ela gosta de mexer o cabelo, mexer em um monte de outras coisas, porque tá brincando, é um avatar, tá brincando. Não é interessante? A timidez, ela tá muito, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? O tímido não vai transbordar, ele vai ficar de boca calada. Como é que há crescimento de boca calada? Tem que falar, não necessariamente na frente de um palco, com o microfone na mão, mas falar para as pessoas que estão ao seu redor. O transbordo, gente, ele começa dentro de casa. E o transbordo não é simplesmente pela fala, é pelo seu comportamento, o seu jeito de ser. Qual é o seu estilo de vida? Ele é uma evangelização. Lu, você tá com sono, hein, filho? Tá com cara de sono, meu Deus, Lu. Vou deixar lá a aula salva. Glândula pineal. Dri. Oi. Tem 2 mãos levantadas para responder. Desculpa. Fala, quem que tá de mão levantada? A segunda é a minha e a terceira é a Dávila. Desde a hora que a Ellen levantou. Não, uma coisa. Eu tenho uma pergunta e só uma coisa que você falou. Eu acho que no Pará, a assanhada é diferente do Paraná. Sim. Quando você fala, você me viu assanhada, eu falo assim, mas eu não estava assanhada. Porque aqui assanhada é aquela menina assim que como fala, que tá dando bola, que tá dando em cima. Eu acho engraçado. Que é safada. Isso! É lá no Ceará também. Não, no Pará, pelo menos na minha cidade, assanhada é só assanhada, assim, assanhada. Viu, gente? Ela me viu com os cabelos assim arrepiados, tá? Até a sessão espiritual. Eu entendi também, eu entendi diferente, eu não entendi assim do cabelo. Não? Jé, que bom que tu chamou, hein? Desde o dia que você falou na live, eu falei, meu Deus. Eu falei, as minhas amigas do Paraná devem estar falando, gente, mas que jeito que a Jéssica tá. Não, gente, não. Não que eu me importe com isso, porque eu não me importo, eu acho engraçado. Mas eu só queria explicar. Então, a pergunta é, quando você fala sobre unificação, essa unificação, ela é a unificação com a consciência infinita, que é a mesma consciência que Jesus teve, é a que está em nós, que está ligada ao Pai? É isso? Isso mesmo. Esse caminho de a inteligência suprema,
o cosmo, a matriz holográfica, existem vários nomes. Uhum. Toda vez que você for pensar em Deus, você vai lembrar muito das culturas. As culturas foram batizando com outros nomes. Mas por causa dessa unificação, porque agora o conhecimento está sendo levado para todos, a gente está percebendo, há trocentos anos eles falavam sobre isso e só agora a gente veio descobrir através disso, entende? Essa unificação. A gente está aprendendo a falar uma palavra só a respeito, por exemplo, do espírito. Hoje a concordância a respeito do espírito é muito maior do que já foi, né? Por exemplo, teve gente que já falou alma e espírito é a mesma coisa. Eu não consigo visualizar assim, mas eu consigo entender como é que eles pensavam isso, né? Mas sim, é esse caminho. Jesus nos ensina esse caminho da qualidade da vida de Deus, que é essa consciência única. Imagina ele conversando aqui com os discípulos e do nada o homem estava lá no Egito. Ele fazia isso. É que muitos dos milagres a gente não teve acesso. Entendi. Ficou mais claro agora. Obrigada. Gente, cadê as pessoas religiosas desse grupo? Não tem. Acabou, morreu. Seria absurdo falar, pronto, pode internar essa mulher. Cadê a camisa de força? Né? Nem Não, eu eu vendo mais. pra mim, eu escuto isso, não me amedronta mais. Mas olha, vocês lembram quando vocês se sentiam mais amedrontadas? Eu lembro, eu tremia muito na base. Toda vez que eu ia falar coisas de Deus, de Jesus, mas como é que eu vou falar que Jesus está aqui na física quântica, gente? Ou no chakra, gente? Tá? Mas é tipo medo de Deus mesmo. É tipo Minha medo filha é de. corajosa. Minha filha, essa minha filha aí, a Adriana, ela é corajosa. Porque eu tenho umas coisas que eu não tenho coragem de falar, que eu digo, pronto, vou me banir da sociedade, não vou mais nem falar Sim, com a gente tipo pensa que é blasfêmia, né? Alguma coisa assim, né? É bem louco. Mas tem como você saber quando é blasfêmia? É a intenção do seu coração. Mesmo que, por exemplo, eu falasse um conhecimento errado para vocês, se meu coração tivesse inclinado para aquele bom, Deus não olha desse jeito. O problema são os pastores que estão levando as ovelhas para a perdição. Pensa. Nossa, pode pensar. O segredo é só fazer tudo com amor. Tudo que você fazer com amor. Alguma de vocês está com o microfone ligado e está dando... Foi mal. Eu ia fazer a pergunta. Fale. Em relação ao ego, porque o espírito a gente nasce com o espírito, a alma a gente nasce com a alma e o corpo a gente nasce com o corpo. E o ego? A gente nasce com o ego ou ele é formado? Pensa só o seguinte, o ego, ele é o homem das cavernas. Ele só precisa de disciplina. Então, pensa só, ele te protege. Um exemplo. Existem pessoas que olham para as outras assim. Certo? Vocês já viram pessoas assim, né? Soberbas. E tem umas que olham assim, mas estão sendo soberbas só com o olho. O seu ego, porque você tem um, você sabe reconhecer o outro. Você consegue reconhecer no outro o ego, o orgulho. Porque, lembra quando eu falei para vocês que quando você não julga, você tem acesso? Todos nós temos. Eu tenho ego. E o meu ego é cutucadinho assim, ó, pelo William. Todo santo dia. Não, o homem ele nasceu com espeto. Nasceu justamente para cutucar o ego, porque eu nunca vi na minha vida. Meu namorado nem convive junto, mas por celular ele consegue, entendeu? Uhum. Eles fazem isso. E o William, ele faz de intenção mesmo, porque ele quer revelar aquilo que ele quer tirar de mim. Porque o verdadeiro marido, né, o marido que ama realmente a esposa, que entrega-se por ela, ele já está dando o exemplo para ela. Então, por exemplo, por que eu avanço rápido no meu autoconhecimento? O William. Como? O William cutuca o meu ego. Ele cutuca exatamente onde eu não quero ser. Na hora, dá uma tremidinha assim, mas é pro meu bem. Aí você segue. Quando não, gente, quanto mais você vai disciplinando ele, mais leve vai ficando. É lógico que existem os momentos que você fala, foda-se, eu quero ser o ego, eu quero o ego, deixa eu com o meu ego, porque eu estou amando o meu ego, deixa eu com ele. E o William não tem isso. Ele, mas é o ego. Né? E ele fica numa serenidade, gente, que aí o ego fica assim, ai, gente, é terrível, mas é a minha saída. É a única forma do meu marido me apontar exatamente o que eu não quero. Por exemplo, o William traz chocolate todo dia para casa.
Ele não fazia isso. É só para me cutucar. Aí eu falei, por que você faz isso, amor? Porque eu quero saber se os seus limites. Você não é disciplinada? O meu inimigo não mora dentro de mim. O meu inimigo dorme comigo, gente. Ele faz assim, ó, todo santo dia. Eu tô falando, a gente leva muito a sério o processo de autoconhecimento. Ele também tem ego. Antes eu não conseguia reconhecer o ego do William, porque como ele já estava numa frequência mais alta, hoje eu já consigo. Olho para ele, achei! Eu sabia que tu tinha, eu sabia que tu era normal, eu sabia. Eu toda feliz. Aí ele me fala, amor, eu não sou perfeito, eu tenho muito ego. Várias vezes que eu respondi, ele respondia de volta. Aí eu, caramba, é tão gostoso ver ele errando assim, porque eu já faço isso todo santo dia, sabe? Mas é, porque nós já temos o nosso ego. Então o ego, ele já tá dentro da gente, porque ele é o caverna, o homem das cavernas. O que resolve o homem das cavernas? Conhecimento, amor, cuidado. Peraí, mas a gente mata esse trem? Esse trem morre? Um dia ele vai morrer? Eu acho que não. Mas então, ele nasce com a gente. Eu acho que ele nasce no corpo já, na matéria. Não é caída a matéria? Matéria não é falha. É o vírus. Tipo pecado, né? Já tem a natureza pecaminosa. Uhum. Que a gente precisa só regrar. Lembra da dualidade lá? Então, a minha alma, meu ego. As duas extremidades. A minha alma só vai ser realmente plena se largar as correntes. É por isso que é tão interessante viver o autoconhecimento, porque, gente, é tudo mérito nosso, o prazer é nosso. Deus nos deu, a graça está aí, estamos abraçadas por ela, mas ele nos dá o prazer de viver o processo, passar por ele, comemorar e falar, uau, eu consegui, Deus, Laham, conseguiu, filha, conseguiu sim, linda. Gente, eu queria só uma hora com uma pessoa transmutada. Eu também. Tu não aguenta também. Hoje eu pensei nisso. Energia. Caraca. Atividade física. Por exemplo, quem faz atividade física, né? Não tem hora que o músculo faz assim, ó, ele falha? Ou você fica tão ofegante que você não consegue progredir? Imagina você lidando com um transmutado. É frequência alta demais, seu corpo cai duro. É tipo o yoga de hoje. É uma energia muito alta. Minhas pernas tremem todinha, é fora do normal. E eu não tô fazendo exercício, não, só tô esticando os nervos. Eu falei pra Adri que eu tenho, acho que, flexibilidade de uma senhora de 90 anos. Não tem condição. Equilíbrio, equilíbrio. Não fala não, deixa pra lá. Equilíbrio também. Eu tenho as pernas tortas, então vocês podem imaginar como é mais difícil para mim fazer yoga. Realmente treme mais. Vamos lá, vamos continuar, que a gente tá para encerrar. É bom que vocês têm assunto para manga, né? Tudo é guda. Gente, tem uma coisa que vocês têm é ego. Glândula pineal. Vamos para a nossa queridinha glândula pineal. Travou pra mim. Quando chegou na bendita. Pois é, o que você pensa? Não pode falar. Eu não tô vendo vocês, então vou continuar. Então, a glândula pineal ela é responsável por nos ligar com o mundo invisível. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive essa noite, algumas noites atrás, que eu não consegui dormir por nada no mundo e eu tinha acabado de desbloquear o meu chakra coronário. E essa noite inteira eu passei tendo acesso, eu consegui entender qual é o papel da pineal. A pineal, ela é o terceiro olho que fica logo aqui atrás, e ela envia mensagens do mundo espiritual para a gente. Eu vou até tirar daqui, porque essa parte eu sei tranquilamente. Quando vocês entenderem sobre o que é a glândula pineal, acredita, gente, a espiritualidade vai ficar muito mais simples, tá? E assim como vocês, quando vocês o chakra. A Lu tá falando um negócio aí, não tô entendendo nada, Lu. Ah lá, a carinha dela. Tá mudo, mulher. Carla, liga o microfone, Lu. Então vamos lá, vou continuar, tá? Ela tá escrevendo. Ah, tá. É porque ela tirou o quê?
Olha só, a glândula pineal, ela é responsável por te conectar com o mundo invisível. Quem tiver com o microfone ligado, você desliga aí, que tá dando... Eu não tô vendo ninguém mais na tela, tô vendo só os slides, tá? Ah, deixa eu colocar no apresento. Agora, pensa a importância dela organicamente. Sabe quando você dorme mal? Sabe quando você está estressada? Sabe quando você não tem muito fôlego? Tudo é muito comandado pela glândula pineal, por esse pequenininho órgão. Então, é por isso que a gente tem noites péssimas. Aí agora vem a parte mais interessante de todo esse assunto. Vocês vão entender o porquê. O sistema do mundo não quer que a gente acorde. Para ele seria prejuízo as pessoas acordarem. Então, é por isso que existem tantas pessoas depressivas e ansiosas, porque um dos nossos canais com Deus, dos nossos canais com a nossa identidade, chamado glândula pineal, está calcificada. Como que ela é calcificada, Adriana? Agora vocês vão entender. Através da sua pasta de dente, através da sua água de torneira, através do que você come. A maioria das coisas hoje em dia tem flúor. Não deveria ter flúor. Flúor é inútil, é só para intoxicar o teu corpo. Tudo isso para que a tua glândula pineal seja calcificada e você não tenha acesso ao mundo espiritual. Olha quão poderoso nós somos. Pensa, gente, o tanto que a gente é poderoso. A gente já sonha, a gente tem visões, e tudo isso com um trenzinho calcificado. Uma das primeiras coisas quando eu comecei a estudar sobre a glândula pineal foi trocar minha pasta de dente. No início você acha horrível, porque você está acostumada a escovar com Colgate. Depois de um tempo você já não sente. Acredita, gente, tudo que a gente precisa para viver nossa espiritualidade é reprogramação, é só isso, a gente só precisa reprogramar. Aí essa reprogramação envolve paladar. Você tem que estar disposta a trocar sua escova de dente. Você tem que estar disposta a encarar o sistema do mundo que não quer que você desperte. Então, essas emissões de energias para a gente também fica calcificando lá a nossa glândula pineal. O nosso terceiro olho está calcificado. É por isso que, através da meditação, dessa estimulação, que a gente vai despertando esse terceiro olho. E eu vi exatamente como é que funciona. Essa luz, ela era azul, uma luz azul fortíssima, vindo em miragem, assim, ó, como se ela estivesse unificando os meus dois olhos para enxergar uma coisa só. É por isso que você sonha. Você está acessando através da sua glândula pineal, só que o poder está limitado. Porque eles não querem que a gente desperte. E graças a Deus o conhecimento está sendo espalhado para que as pessoas saibam. Então a ciência hoje em dia já comprova que a glândula pineal ela não está só responsável de cuidar do seu sono e cuidar dos seus níveis de estresse. Ela está responsável por te conectar com o eu sou, a sua identidade, com sua casa, com quem você realmente é. Então, já começa aqui, vocês já estão tendo conhecimento. Talvez vocês não comecem a aderir a esse novo estilo de vida, de trocar creme dental, de não tomar chá de sachê, tomar só natural, passar a contemplar o sol, olho no olho, nas primeiras horas do dia e no final do dia. Tudo no início parece ser muito bizarro. Nossa, olhar para o sol, ficar encarando o sol, sim. Olhar para a vela também descalcifica a sua glândula pineal. Então, hoje em dia, existem vários estudos sobre a glândula pineal. Você pode só colocar glândula pineal e espiritualidade. Você vai achar várias coisas legais. Mas ela já é estudada há bastante tempo. O Descartes, que é um filósofo e cientista, ele considerava como se fosse a sede principal da alma. A glândula pineal, esse grãozinho de arroz. É a pineal responsável por ligar o mundo espiritual do mundo físico. E ele está associado ao sexto chakra, que é onde a gente vai começar a falar agora sobre chakras, que é o chakra coronário. É considerada a fonte mais poderosa. Olha só essa parte, gente. A glândula pineal é considerada a fonte mais poderosa e mais elevada de energia etérea disponível para os humanos. Por que eles fazem questão de calcificar a nossa glândula? Para que você nunca descubra quem você é. Para isso. Você não acessar seus dons. E aí você olha lá fora e fala, caramba, toda a Matrix, todo o sistema, doido para que eu continue sendo um robozinho. A glândula pineal, esse terceiro olho, é capaz de ver além do espaço e do tempo, que foi essa experiência que eu tive de enxergar essa luz azul. Para começar a falar dos chakras, os chakras são pontos de energia, então imagina aqui, ó, tá vendo na imagem aí? Deixa eu aumentar para ela enxergar.
Nessa imagem aí, imagina uma coluna, a sua coluna, ela está conectada na sua coluna, esses pontos de energia estão conectados na sua coluna, inclusive quando a gente faz aquela barra, né, barra, é uma que você fica sustentando assim, bem retinha, ela fica estimulando essas energias aqui da sua coluna, te mantém ereta, te mantém em compostura, por isso que é importante a gente estimular o nosso corpo, tá? Então, os chakras absorvem a energia vital, distribuindo pelo corpo, alma e espírito. Olha o poder do chakra, gente. Para posteriormente liberá-la para o seu exterior. Olha o poder do chakra, gente. Através dessa energia que liga corpo, alma e espírito, só de você ter esse conhecimento, você já destrava na sua vida. Gente, depois que eu só fiz uma meditação, e eu comecei pelo chakra coronário, acho que eu comecei pelo coronário. Foi na mesma noite que eu fiz o do coronário, de manhã à noite eu já tive visão, eu já tive experiências, eu passei a noite inteira, eu devo ter dormido 2 horas e meia, só tendo acesso sobre a criação do mundo, acesso sobre quem eu sou, acesso sobre o sistema, acesso sobre o Naká, acessos sobre qualquer coisa, porque você está destravando. Como é que você destrava o chakra coronário? Através dessa intenção. Então, como eu falei para vocês, tá ligada à glândula pineal, e você pode olhar para o sol, você pode olhar diretamente para a vela, faz a mentalização. Hoje a reprogramação de mente vai ser baseada para o chakra coronário, então você faça com intenção, tira um tempo, visualiza a cor dele, do chakra, que é roxinho, que fica aqui no topo da cabeça, e você vai enxergar a vida com outros olhos. É imediato. É imediato o resultado. Você já vê acontecendo no mesmo dia, talvez no dia seguinte, você já começa a ver uma mudança. Agora, imagina você fazendo todos eles. Os chakras, eu vou falar para vocês, passando por cima. Quando a gente entrar na quinta-feira falando sobre sexualidade, aí eu vou falar sobre o chakra sexual, tá? Aí a gente entra nele. Agora, eu vou só apresentar o coronário, tá bem? Então, o coronário, ele tá ligado à espiritualidade, fica aqui no topo da cabeça. O elemento dele é o pensamento. A função principal dele é a compreensão. E as disfunções? Presta atenção se o seu chakra está bloqueado. Dificuldades de aprendizagem, confusão, depressão. A de glândulas que ele está associada é a pineal, a cor dele é violeta ou branca, tem pessoas que usam branco. E uma forma de destravar ele também é cada um tem um ritmo. Por exemplo, tem o cardíaco. Yam, yam. Legal, né? Eu acho maravilhoso isso. Plexo solar. Aí você fica fazendo. Como que é isso, pelo amor de Deus? Quando você vai fazer meditação, né? Você já viu pessoas meditando e algumas delas ficam fazendo um barulhinho? Esses barulhinhos, eles estão destravando. Eles estão saltando uma frequência. Mas como é que eu sei qual que é o barulho? Por causa desse que eu tô falando. Baseado na Adriana falando. Não, mas é que a gente acha isso, porque tu falar agora, eu não vou lembrar depois. Não, eu vou passar a reprogramação. Calma. Tá. Calma, mulher. Perdoa. Eu sei que é muitas informações, mas é isso mesmo. Vocês, a partir de agora, vocês já sabem. O chakra vai, gente, vai com tudo, se joga, só se joga. Leva tudo para o espírito e você vai ver como é caminho de soluções, é caminho de vida, é caminho de luz, só vai te facilitar a vida. O outro é o frontal. Quando a gente vai ter neném, a gente tem um chakra, então, também. Porque quando você entra na partolândia, que você já entra no ápice, que você já não se responde por você mais. Uhum. Tipo assim, vamos supor, que nem eu, quando eu cheguei, eu falei assim, quando eu tava no topo, acho que já ia nascer, eu disse assim, ó, se não nascer agora, eu falei, eu quero uma cesárea. Então, eu não vou esperar mais. Daí eu olhei no relógio e falei, se não nascer agora, nesse tempo que eu vou falar, olha aí, até lá eu queria mandar, né? Daí eu vou querer uma cesárea. Daí o Michel falou assim, olha pra mim, você disse que não quer cesárea, então não vai ter cesárea. Daí eu falei, mas quem vai parir sou eu que escolho. Entende? Então, assim, só que eles chamam da partolândia, quando a gente entra, que você entra no ápice, e daí você faz
esse som vibratório com a boca, sabia? Você faz um barulho diferente. Só que a gente não percebe quem tá na sala, né? Que nem lá na sala, todo mundo acho que ficou achando que eu tava doida, né? Que tinha um monte de residente de medicina que pediu para assistir. Eu falei, pode assistir. Eu não me importo, que um dia eu já fui estudante, então eu não me importo, pode assistir. Então encheu de estudante de medicina para assistir. Eles estavam loucos para assistir. Então eu falei, mas por que tem tanta gente parando aí dos lados e pedir para mim, né? Falei, tá bom, mas pode deixar, porque eu já fui estudante, eu sei como que é difícil, né? Alguém liberar para você assistir. Aí elas ficaram felizes da vida, né? E daí você faz. E daí a pessoa você faz esse barulho. É muito engraçado. É um barulho eu não sabia diferente. disso. Tem aquelas que grita, né? Tipo, grita assim, Como é o barulho? alto. Mas você... Como é que é o se barulho? você faz junto com é junto com a respiração. Como você tem que aprender a respiração, que você não pode respirar, como que fala? Você não pode ficar respirando assim, que você vai cansar. Então, na hora que você precisa estar descansada, você vai estar muito cansada. Então, daí você tem que concentrar na respiração. Aí eu só concentrava, que eu lembro que a minha irmã falava, concentre na respiração. Aí eu ficava escutando minha irmã, parece que estava falando, estava ali comigo falando, concentre na respiração, concentre na respiração. Daí eu ficava... Aí eu ficava, ai... Então tá, e daí eu ficava na respiração, então eu não ficava presa na dor, entende? Eu ficava lá na respiração. Aí você começa, como se você estivesse verbalizando, é muito engraçado, é que nem esse barulho que você tá fazendo aí. É que são vários, né? Exato, só que eles falam que é quando a gente entra na partolândia, que daí você já não sabe, assim, você chegou no ápice da dor lá, que já vai nascer mesmo, e daí você começa a verbalizar, assim, eu acho o máximo. E agora você falou aí, eu lembrei do som. O do sexual, né, que é essa parte aqui de baixo, quer dizer, são 3 aqui embaixo, então não teria que... Desliga aqui o microfone, Lu, rapidinho. Ele quer dizer, ele é vamos, aí tem yam, esse é o cardíaco. O outro é lam, eu acho maravilhoso aqui. Gente, chakras. Ei, qual que é o primeiro som que eu tive que sair e entrar novamente, que eu não estava conseguindo ouvir? O coronário, né? E aí o direito desse chakra, todos os chakras têm um direito. O que eu vou falar com vocês agora do coronário é o direito de saber. É um direito seu, saber quem você é, saber de onde você veio, para onde você vai. É um direito seu. E quando você reivindica esse direito, que você se permite a viver esse direito, você descobre que você tem acesso ao espiritual. Olha só, uma das disfunções dele é a pouca fé, além da depressão. É a pouca fé. Então, eles alinhados, gente, os 3 chakras, os 7 chakras alinhados, você se torna um ser potente. Esses são só os 7 chakras que estão em nós, mas ele tem muitos mais, tem mais chakras fora. Tem mais chakras fora. Mas pra gente importa agora, pra mim importa muito que eu saiba esses 7, domine eles, para que eu vá para o próximo nível. Então, você vai galgando no conhecimento da espiritualidade. Aí Cada chakra tem um barulho? Tem, cada um tem. Eu vou mandar para vocês a foto e vocês podem fazer, mas de qualquer forma, a reprogramação que eu vou mandar vai ser... Vocês todas estão cansadas, né? Eu também estou muito cansada hoje. Falando sobre o coração e o propósito. Olha só o que esse chakra ele fala, uma das frases dele é: eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. E isso você pode repetir como um mantra também, você ao acordar, ao dormir, usar essa frase: eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. O caminho espiritual é o do coração. Pensa no coração como a sede onde está o Espírito Santo. Uma vez eu vi também em meditação, eu perguntei: onde que fica o Espírito Santo? Onde que fica o Espírito Santo dentro de mim? Porque eu sei que na matéria ele também é revelado. E aí Deus me mostrou ele protegido pelo amor, dentro do coração, guardado pelo amor, intocável, impenetrável, somente através do amor. Então esse é o nosso caminho, o nosso propósito, buscar a nossa identidade. Através desse alinhamento, gente, dos chakras, vocês já conseguem ter clareza de pensamento,
força de vontade, segurança, sabe, a autoconfiança, você consegue desfrutar mais do seu corpo. O caminho sempre da espiritualidade, isso é pilar básico e fundamental, primal, caminho do amor. É o do amor sempre. Inclusive dos chakras, você vai despertando. O cardíaco, que é o do coração, ele é do amor. É esse direito de amar e direito de se sentir amada. Então, o caminho sempre da elevação espiritual, da nossa busca por Deus, da nossa busca por parecer com o nosso mestre, sempre vai ser o caminho do amor. E através da fé. Então, você não vai ver o degrau. Muitas vezes você vai andar sem saber exatamente o que está fazendo. Mas através da fé, você vai conseguir subir de nível, e de nível, e de nível, e cada vez fica mais alinhado com a linguagem do universo, que é a do amor e da fluidez, tá? Para ativar energia solar, a gente precisa tomar banho de sol. Por causa da desinformação, as pessoas começaram a ter medo do sol, por causa do câncer de pele. Então, hoje em dia o conhecimento o conhecimento verdadeiro está voltando, e as pessoas estão conseguindo despertar de que o sol não faz mal. O importante é que a gente olhe para o sol, contemple ele, passe tempo de contemplação, observando a natureza. É em qualquer hora, o sol, em qualquer hora. Não, o indicado é que você vai olhar para ele, né? O indicado é que você olhe nas primeiras horas, então, por 15 minutos nas primeiras horas, naquele amanhecerzinho gostoso. E depois, no finalzinho, no pôr do sol, você ficar encarando aquela luz mesmo. As primeiras vezes são bem horríveis. A gente não gosta, não, mas depois você começa a se sentir abraçado, mais forte. Outra coisa, também dói a cabeça. Nos primeiros dias que você faz isso, dói. Dá uma certa gastura, um certo enjoo, porque você está descalcificando ela. E aí, tudo que você for fazer, gente, tudo que é voltado para a espiritualidade, como eu falei, coloca a intenção, coloca bastante amor, que aí as coisas fluem, tá? Essa, a parte da intuição da glândula pineal, eu estimulo muito, eu também faço essa daqui do meu peito, e aí a intuição é aquela que vai te conduzindo no dia a dia, você sabe, você vê a sincronicidade acontecendo, você sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, e quando vier os questionamentos, você sabe como fazer boas escolhas. Isso tudo a intuição vai te trazendo clareza. Eu lembro que no início eu ficava pensando, mas como é que eu vou saber que é a voz da intuição? Vocês também têm essas dúvidas? Como é que eu vou saber que é a voz da intuição? É tão íntimo, é tão seu, é tão dentro, que ela é inconfundível. Se está confundindo é porque você ainda não reconheceu essa voz. Você ainda não se atentou a ela, mas ela é muito, muito íntima. Ela é muito serena, ela é muito gostosa, ela é muito poderosa. E te faz se sentir vivo. Por exemplo, hoje foi o dia inteiro ouvindo a minha intuição e é algo muito perfeito. Então, eu falava assim, o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar tal coisa? Não, você não precisa estudar isso, você tem que estudar tal coisa. Beleza, eu vou e faço, não demora muito, e você fica nessa conversação, nessa individualidade, onde você vai se descobrindo através dessa rendição, sobre você se render para esse tipo de conhecimento, onde o invisível se torna mais visível do que nunca. Então, uma das formas também de ativar é na meditação, na yoga. Prioridade, gente. Meditação e yoga é importante. Olhar diretamente para o sol, como eu falei para vocês. Esse da energia solar que eu coloquei é para pegar sol, tá? Vocês tomarem sol. E a qualidade de sono e comida. Não tem como viver espiritualidade se você não cuida do seu sono, se você não cuida da comida, como eu falei para vocês. Dentro do Naká, a gente não vai negligenciar nosso corpo. Então, a gente cuida do espírito, cuida da alma, mas a gente vai cuidar do corpo. Então, na semana seguinte, a gente vai falar sobre o corpo, a gente vai falar sobre nutrição, atividade física, sobre suplementos, tudo que agregam. A gente vai fazer jejum também. Saiu, gente? Não, tá todo mundo aqui. Parecia que tinha todo mundo indo embora. Eu só levantei a mão, acho que esse foi o barulho. Foi. Fala, Gê. Então, eu seguia, né? Acho que eu não sigo mais. Uma mulher de yoga, ela é uma professora de yoga, e ela defendia, assim, sobre o uso do óculos de sol. E aí nossa, deu uma polêmica, sabe? Ela falando isso, porque ela falava assim,
que o óculos de sol, ela achava um absurdo. Ela já usou uma época da vida, mas quando ela entendeu, ela acha um absurdo o óculos de sol, porque nosso corpo, ele foi preparado para tudo que tem na Terra. E o nosso olho, ele foi preparado para receber a luz do sol, e que faz bem a luz do sol, né, pra gente. Então, as pessoas querem cobrir, Não, ela falou, você tem que sair sem o óculos de sol. Aí ela fala, se você quer fazer isso por boniteza, tudo bem, mas esse negócio de proteção, raios UV, não sei o que, que é uma balela. Só que ela não explicava sobre isso, ela só jogou a polêmica e saiu correndo, entendeu? Então, agora você explicando isso, eu entendi, porque eu falava, meu Deus, mas o que ela tá falando? O que essa mulher tá falando, sabe? E agora você falando, eu consegui entender realmente. Quando eu saio no sol, eu falo que eu tenho muita sensibilidade à luz. E aí eu saio, eu tenho dor de cabeça, igual hoje eu tô com lente, por isso que eu tô com esse olho cansado. Eu tô com lente e a lente cansa o olhar quando chega no final da tarde. Então eu fiquei, nossa, a luz do sol entrando aqui, tá? Então não é isso. Não. E aí você fica condicionando, né? Você condiciona, você fala, eu sou sensível ao sol, as suas células estão ouvindo. Aí elas vão falar, somos sensíveis ao sol, hein, gente? Parem de produzir o negócio aí que não é negócio, entendeu? A gente só precisa reprogramar nossa mente. A questão do ver o sol, eu lembro que eu ficava com muito enjoo, vontade de vomitar mesmo. As primeiras vezes em que eu fui fazer sexo oral de verdade, eu queria vomitar. Só que na hora que eu tava querendo vomitar, já me veio o acesso, rapidão. É assim mesmo, vai, continua. Aí você vai aprendendo a ser forte, você vai aprendendo a ser guerreira mesmo. Aí eu comecei a ficar no sol e eu vi o William lá presente, meu Deus, eu não tô conseguindo. Aí hoje em dia, não, eu já consigo encarar muito mais do que eu já encarava, é lógico que eu quero melhorar muito mais, mas é isso, a gente só precisa de conhecimento. E o conhecimento tá chegando, você tá vendo. Vocês conseguem ver o movimento? É muita gente falando da verdade de muitas formas legais e que unem. Tá doido. Perfeito. Para encerrar, eu coloquei aqui para vocês. Pode falar. Uma pergunta sobre o alimento que você disse, sobre a pasta de dente do flúor. É só o flúor ou, no caso, o cálcio também? Também, mas a questão é que o flúor, ele está sendo colocado, não tem muito tempo. Para quê? Para que a gente não desperte. Então, tá em vários alimentos, se você for ler, nem precisava. Mas aí no caso, a água teria o quê? Flúor. Também? A água da torneira tem flúor. Quase todos os países estão aderindo ao flúor. Eu não sabia. É terrível, gente. É pior do que isso. Isso aqui ainda é nada do que eles fazem com a gente. Odili. É muito filho mesmo, né? Então, fala. Odri, você tá falando que é pouco tempo? Ela tá falando ainda? Eu atrapalhei? Acho que ela só xingou e foi. É que tá travando aqui. Então, mas o flúor, eu lembro que quando eu tava no prézinho, porque eu sou da época que tinha pré ainda, né? Aí as professoras, elas passavam o flúor na boca de toda criança. Naquela época, na hora eu lembrei disso, gente, eles vão na escola e passam flúor nas crianças. Era obrigatório. A gente faz isso, sabia? E, na verdade, outro dia eu fui no dentista para fazer manutenção, né? E aí ele falou fazer uma limpeza e a gente faz a aplicação do flúor para, né, limpar e matar os negocinhos. E aí eles fazem isso. E a G falando é obrigatório. Quando eles vão na escola, é obrigatório todas as crianças usar. Então, já desde pequena, desde criança, eles querem calcificar a gente. Imagina crianças, por que tem um número de depressivos agora tão grande, gente? Glândula pineal está calcificada, a gente não sabe que a gente é um direito nosso sabermos quem nós somos. Passe. Mas, pensa só, foca, tudo que você coloca energia, ela expande. Então, não pensa na parte o sistema o sistema é terrível, é nojento. Mas pensa o tanto que a gente não é poderoso, porque mesmo eles fazendo de tudo, a gente ainda está buscando tacar o foda-se pro sistema.
Imagina o sistema todinho se juntando para que você não desperte para quem você é, nunca descubra, e a gente lá se esforçando, porque a gente, ó, o nosso nível de consciência nos permite acreditar que o nosso nível de felicidade tá bom, porque o nosso nível de consciência diz isso. É por isso que uma pessoa que vive uma vida tão ruim, ela fica ali tranquilamente, porque ela não lembra, ela nem sabe qual é o nível de consciência mais elevado, é que nem a gente não sabe o que é viver plenamente. Tudo que a gente sabe para viver plenamente envolve trabalho árduo. Então, para a gente ficar, mas tá até bom aqui, é igual o povo no deserto. Mas a gente não era digno nem de ter um lugar para ser enterrado e Deus já levando eles para a cidade prometida. Porque a gente olha para a nossa situação atual, a gente fala, mas eu tenho comida, eu tenho. Não, tá tranquilo. Só que não, a gente está sendo encaminhado, né? Jesus nos aponta para esse caminho de elevação exatamente para a gente acessar os nossos dons, para a gente se comunicar, para não ter limites, para a gente ser um só. Gente, esse é o nosso desejo, como espiritualidade, viver espiritualidade é isso, para que cada vez mais a gente se aproxime mais do nosso mestre. Gente, quem é que não quer conhecer Jesus face to face? Você tá doido? Imagina e ele não te julga, e ele te abraça, e ele te ama com um olhar, e... Gente, eu quero esse homem. Jesus. Dri, pode falar sobre seres dimensionais aqui no NACAR? Não. Não pode. Não. Eu pensei nisso hoje. Eu falei, sabia que quando eu começar a falar sobre isso, a Ellen vai falar dos seres dimensionais, mas eu não vou entrar nessa. Não vou, Ellen, não. Não, seria só um negocinho sobre a água. Eu não lembrava por que disso, cara. Agora eu sei. Deixa para outra hora. Não é assim. Deixa para outra hora, outro momento. Fiquei curiosa, então, me manda no privado. Ó, tá, depois eu vou te passar as informações. Ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Hoje o 3 também me acompanhou com todas as forças. Então, só para vocês entenderem, as suas células estão ouvindo, a sua glândula pineal está ouvindo, todo o teu corpo, todo o teu sistema, ele trabalha em prol de você, não contra você. A única coisa que eles fazem é reproduzir aquilo que você está pensando, aquilo que você está acreditando, aquilo que você está proferindo com a sua boca. Por isso, eu volto a repetir, a reprogramação é tão importante. Se vocês não estão ouvindo os áudios de reprogramação, então eu acho muito bom que você ache algo muito melhor que isso e nos apresente. Tá bom? Reprogramação é importante, é fundamental se você quer ter uma vida transformada. Porque não dá para você criar uma nova realidade baseada nas crenças anteriores, de velha, podre, antiga, limitada. Você vai continuar criando a mesma realidade. Então, a gente tem que viver o extremo mesmo. Agora é hora de arregaçar a manga. Deus, é um direito meu, eu quero saber quem eu sou. E você terá acesso, porque é só você querer decidir por isso. E para encerrar, vou apresentar para vocês um vídeo incrível, super curto, maravilhoso, vocês que se deleitem junto comigo. Tá aqui dentro? Olha o que eu estava assistindo. Yay. Falei que a minha vida é um livro aberto. Ovo seco. Estava na outra aba, então não vou conseguir fazer. Essa. Vamos ver se vai ter áudio, né? Estão ouvindo? Ouvindo, sim. E aí?
Meninas, eu vou ter que sair. A aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, né? Tá. Beijo, amo vocês. Beijo, vai com Deus. Dri, tá tocando alguma coisa? Vocês não estão ouvindo, não? Não. Nada. Nada. E vocês me deixam aqui sozinha assistindo. Esperando. A gente tá achando que você tá esperando alguma coisa e apareceu, ué. Eu ainda perguntei, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer igual o do Imagine Dragons, eu vou postar lá nos stories, vocês clicam e assistam. Se vocês puderem assistir esse vídeo pelo menos 3 vezes no dia, eu recomendo. Parece demais, né? Só que a gente não quer. Manda no grupo do WhatsApp, às vezes o Stories apaga, você quer ver de novo, daí eu me perco, eu não acho. Tem que olhar todos os dias. Não, eu olho, só que se eu quiser assistir novamente, Tá, vou postar no WhatsApp. Fica no eu olho destaque. 5 da manhã, 5 da manhã ninguém tá acordado, não. Aí se ninguém levantou, só eu. E eu coloco antes desse horário, eu coloco meia-noite, uma da madrugada. Os dois zeros. Tudo que você for querer ver que, lá dos stores, tá no destaque, tá escrito nome por nome. Música tá escrito lá na música. Tá escrito, ó, já bebi demais. Ai, É Deus. isso aí, vocês entenderam. Eu vou mandar lá no grupo e aí vocês assistam, mas eu vou falar honestamente, assistam mais de uma vez. Vocês não pegam conhecimento de primeira. Acostumem-se. Não se pega um conhecimento tão apurado de primeira. Não se pega. Não, a nossa mente não está pronta, a gente não tem vocabulário para isso. Então, por exemplo, esse vídeo eu já assisti 4 vezes. Ele sempre toca de uma maneira diferente, ele expande minha consciência cada vez mais. Então, tira tempo para você ir ouvindo. Ouve a primeira vez enquanto você está ocupada, a segunda vez também, na terceira você já concentra um pouco mais, até entrar. Porque a espiritualidade, ele conseguiu exemplificar, clarificar e te deixar certinho, redondinho do que se trata para a sua vida. É perfeito, tá? Vamos fazer a nossa mentalização? Vamos? Fiquem de pé para despertar. Gé, vê se não vai tropeçar. Eu não bebi quase nada. Uma das formas também de estimular o chakra é através da cor. Você pode usar cores de acordo com o chakra que você quer desbloquear, né? Alinhar. Vai lá, coluna reta, peito aberto. Sente uma leveza no seu corpo, dá uma chacoalhadinha aqui na sua mão. Dá uma alongada aqui no teu pescoço, uma despertada. Você ficar presente aqui e agora. Respira fundo. Coloca a tua mão lá atrás, como de governante. Pronta para ouvir os comandos. Pronta para ouvir o espiritual, ouvir o mundo invisível, ouvir o seu mundo interior, a sua intuição, a voz do eu sou. A cada respirada profunda, você vai sentindo o seu corpo. Observa aqui agora nas suas pernas. Elas estão aterradas ao chão. Sente esse aterramento. Firma teus pés no chão. Coloca energia, coloca intenção. Respira fundo. Se aterrou no chão, volta para sua respiração. 1, 2, 3. Observa uma luz roxa, da cor do meu vestido, em cima da sua cabeça. E essa cor, ela é tão
intensa que às vezes ela fica branca, lilazinha, rosa. Observa que essa luz, ela vem de cima na sua cabeça. E esse é o seu direito de saber quem você é. É o seu canal com Deus. É o que te mostra as suas origens. É o que te dá clareza. É o que te dá confiança. Observa essa bola roxa em cima da sua cabeça se intensificando, ficando cada vez maior. E ela fica girando bem em cima da sua cabeça. Ela sobe, ela desce, vai para frente, vai para trás, vai para o lado. Conecta agora com o seu coração. Observa você caminhando. Observa que sobre você está um manto leve. O vento sopra nesse manto. Você anda completamente segura. Onde quer que você vai, você tem segurança. Há um sentimento que te conduz, um sentimento elevado, um sentimento que te mantém firme, que te estimula a buscar por mais. E observe que nessa caminhada sua, o mundo vai sendo pintado diante de você. Mas você observa que sempre há coisas em que você mesmo pinta. O próprio Criador te ensinando a pintar. O próprio Criador te pintando diante de você. Respira fundo. Mantenha a cor roxa na sua mente. Leva sua mão lá na cabeça. Você vai afirmar agora quem você é. Eu sou filha amada. Eu reivindico o meu direito de saber quem eu sou, de conhecer o meu Criador, de conhecer a minha missão e o meu propósito. E com muita humildade, viver o meu processo de desenvolvimento, para que eu viva a coerência de ser filha de Deus, santa, pura, amada, forte, corajosa, especial, inteligente. Leva a mão aqui no teu coração. E agora você confessa as vezes em que você negligenciou. Confessa o orgulho, confessa a preguiça, confessa o desânimo, confessa a procrastinação. Traga à luz aquilo que o ego faz questão de esconder, o que é vergonhoso. E esse momento de confissão é um momento somente de você deixar que vá o que tem que ir, sem apego. Deixe que vá o vitimismo, deixe que vá a fraqueza, deixe que vá o medo. Respira fundo, libera tua mão assim, ó, balançando energia, balança tua perna. Vai soltando toda a culpa, toda a rejeição, todo medo de não conseguir, todo medo de ser incapaz, todo medo de humilhação, toda vergonha, toda timidez, todo constrangimento, toda insuficiência. Não se apega a nada disso.
Tudo isso é a sua identidade. Saber quem você é. Respira fundo. Visualiza um mundo de possibilidades diante de você. Como uma filha de Deus, você pode criar, você pode pintar, você pode colorir. Através da fé, você pode. Através dessa decisão de querer confiar, você pode. Eu declaro sobre a semana do Naká, que seja de muita expansão da consciência, que seja total de desapego ao ego, à mente, aos medos, aos receios, às desculpas, às historinhas. Mulheres corajosas, mulheres bravas, decididas, tenazes, mulheres que sabem o que querem, elevação espiritual. Pai, obrigada por mais esse encontro, obrigada por cada guerreira aqui presente, obrigada pelas guerreiras que também não puderam estar aqui. Cuida delas, Senhor, cuida delas para que elas te enxerguem, cuidem delas para que elas decidam cortar tudo que afasta a gente de ti. Dê a elas coragem para cortar o flúor, para cortar certos alimentos, para cortar as desculpinhas, as mentiras e o apego ao desamor. Mostra para elas, Pai, quem elas são e quem tu és. Obrigada, Senhor Jesus, pelo caminho árduo, pelo caminho estreito. Obrigada, Santo Espírito, por nos convencer dos nossos pecados, por nos apontar a tua luz, a tua elevação. Nós oramos, te agradecemos e te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Amém, guerreiras. Eu vou passar para vocês todos os áudios de reprogramação, as tarefas também, tanto lá no grupo quanto nos stories. Agora eu tenho 2 funções. E vou passar para vocês o dos chakras, tá? O que a gente conversou hoje foi sobre o coronário. O próximo que a gente vai falar é sobre o sexual, porque na quinta-feira é sobre sexualidade. Tá bem? Qualquer dúvida, caixinha de perguntas lá nos stories, você deixa. E aí a gente vai ajustando as suas necessidades. Eu vou te entregando aquilo que cabe para você. O importante é que você abra a boca, tá? Você fale exatamente o que você precisa. Vocês são muito lindas, cara. Vocês são muito incríveis. Vocês são muito incríveis. Obrigada pela aula de hoje. Foi incrível. Tchim, tchim. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Eita, não é possível encerrar essa videochamada. Malu. Tem que terminar a gravação, né? Ah, como é que faz isso? Parar a gravação. Parar a gravação.